Divinos Rivais é uma obra que nos transporta para um mundo onde a guerra não é apenas entre homens, mas entre deuses antigos que lutam por poder e domínio sobre a Terra. Rebecca Ross constrói uma trama densa e envolvente, na qual o caos da guerra reflete a luta interior de seus protagonistas. A história é ambientada em uma realidade fictícia, mas com toques que lembram o período entre guerras da nossa própria história, trazendo uma sensação de familiaridade mesclada com o místico. Iris Vinov é uma jovem jornalista que se encontra em uma encruzilhada em sua vida. Com seu irmão desaparecido no fronte de guerra e sua mãe lutando contra o vício, Iris precisa lidar com suas próprias emoções enquanto trabalha no jornal local, tentando seguir em frente. Seu talento para a escrita é inegável, mas ela se vê sufocada em uma realidade cheia de dor e incerteza. Em um ato de desespero e esperança, ela começa a escrever cartas endereçadas ao irmão desaparecido. Nessas cartas, Iris expressa seu sofrimento, suas dúvidas e seus anseios, sem jamais esperar uma resposta. No entanto, o destino, ou os próprios deuses, têm outros planos para Iris. Suas cartas acabam misteriosamente nas mãos de Roman Kitt, seu colega, de certa forma, rival no jornal. Roman é um jornalista igualmente talentoso, mas reservado e carregado por suas próprias batalhas internas. Ele lê as cartas de Iris e, tocado por suas palavras, decide respondê-las anonimamente. A partir desse momento, uma conexão invisível, mas intensa, começa a se formar entre os dois. À medida que as cartas continuam, a relação entre Iris e Roman evolui de uma rivalidade silenciosa para uma amizade secreta e, eventualmente, para algo mais profundo. As palavras que trocam são cheias de vulnerabilidade, honestidade e compreensão, criando um vínculo que ultrapassa o campo profissional. O leitor é envolvido nesse romance inusitado que cresce de forma lenta e natural, antes mesmo de os personagens se conhecerem verdadeiramente fora das cartas. O pano de fundo da guerra entre deuses acrescenta uma dimensão épica à trama. Não é apenas uma batalha física, mas uma luta pelo controle das almas e dos destinos humanos. O confronto entre essas divindades afeta diretamente a vida de Iris, Roman e de todos ao seu redor, colocando em questão o poder do livre-arbítrio e o impacto das forças sobrenaturais em suas escolhas. A mitologia que Rebecca Ross constrói é rica e intrigante, ainda que algumas partes possam parecer subexploradas. Os deuses, embora distantes, estão sempre presentes, influenciando o desenrolar dos acontecimentos e as ações dos personagens. À medida que a guerra se intensifica, tanto no campo de batalha quanto no coração dos protagonistas, Iris e Roman são levados a tomar decisões que não apenas afetarão suas próprias vidas, mas o destino de todos. Iris, que começa a história como uma jovem fragilizada pelas circunstâncias, descobre uma força interior que a leva a se posicionar na luta. Ela deixa de ser uma espectadora dos eventos à sua volta e se torna uma agente ativa de mudança, movida pelo amor ao irmão e, posteriormente, pela conexão profunda que desenvolve com Roman. Roman, por sua vez, também passa por uma transformação significativa. O personagem que no início se apresenta como um rival arrogante, vai se revelando como um homem marcado por um passado doloroso e por um desejo de proteger aqueles que ama. Suas interações com Iris, primeiro por meio das cartas e depois pessoalmente, o fazem confrontar seus próprios medos e inseguranças. A jornada de Roman é, em muitos aspectos, uma busca por redenção e propósito em um mundo onde os deuses parecem ter esquecido os humanos. O romance entre os dois é habilmente construído por Rebecca Ross, com uma profundidade emocional que raramente vemos em narrativas fantásticas. Através das cartas, eles se conhecem de uma maneira que talvez nunca pudessem face a face, e essa conexão emocional transforma o livro em uma história não apenas de amor, mas de compreensão mútua, sacrifício e crescimento pessoal. A troca de palavras antes de qualquer contato físico cria uma tensão única, permitindo que o relacionamento se desenvolva de maneira gradual e intensa. A guerra entre os deuses, embora seja o cenário principal da trama, também serve como uma metáfora para os conflitos internos dos personagens. Iris e Roman enfrentam suas próprias guerras pessoais, a dor da perda, o medo do fracasso, a busca por identidade e propósito. E é nesse campo de batalha interior que o livro se destaca. As escolhas que ambos fazem refletem a complexidade da condição humana, onde amor, dor
Sacrifício e esperança se entrelaçam de maneira inseparável. A escrita de Rebecca Ross é poética e rica em detalhes. Ela descreve o cenário de guerra com uma crueza que contrasta com a delicadeza das trocas emocionais entre os personagens. A ambientação do livro, com suas referências a um período entre guerras misturado com elementos mitológicos, cria uma atmosfera única que cativa o leitor do início ao fim. Dicas e orientações do livro. Valor da comunicação autêntica. A troca de cartas entre Iris e Roman é o coração da narrativa, mostrando que a comunicação honesta pode criar conexões profundas, mesmo sem contato físico. As palavras podem ser poderosas quando usadas com vulnerabilidade e sinceridade. Resiliência em tempos de adversidade. Iris e Roman enfrentam grandes desafios, tanto no âmbito pessoal quanto no contexto da guerra. O livro nos ensina a importância da resiliência e da capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar perdido. Crenças limitantes e superação. Iris, ao longo de sua jornada, precisa superar suas crenças limitantes e a dor causada pelo desaparecimento do irmão. A história nos incentiva a confrontar nossos medos e a não deixar que o passado defina o nosso futuro. A força da vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é vista como fraqueza, mas como uma força. As cartas trocadas entre os protagonistas são um exemplo disso, pois é na abertura de seus medos e sentimentos que eles encontram forças para enfrentar os desafios. Sacrifício e altruísmo. À medida que a guerra avança, ambos os personagens precisam fazer sacrifícios em nome de algo maior. O livro reforça a ideia de que, às vezes, é necessário abrir mão de algo importante para proteger aqueles que amamos ou para alcançar um bem maior. O papel do destino e do livre-arbítrio. A guerra entre os deuses e suas influências sobre a vida humana levanta questões filosóficas sobre até que ponto controlamos nosso próprio destino. Os personagens precisam equilibrar suas crenças no destino com suas ações individuais, mostrando que, apesar das influências externas, o livre-arbítrio ainda tem um papel crucial. Esperança em meio ao caos. A história é um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de guerra e desespero, sempre há espaço para esperança e amor. A conexão entre Iris e Roman simboliza essa faísca de luz que pode existir em meio à escuridão. Crescimento pessoal e autodescoberta. Ambos os protagonistas passam por uma jornada de autodescoberta ao longo do livro. Iris e Roman se transformam ao confrontarem seus medos e ao descobrirem suas forças internas, mostrando que o crescimento pessoal muitas vezes nasce da adversidade. Senha sincera. Divinos Rivais é um romance que mistura fantasia, mitologia e um romance arrebatador em um cenário de guerra épico. A obra de Rebecca Ross é encantadora, com uma narrativa poética que mantém o leitor imerso do início ao fim. A troca de cartas entre os protagonistas é um dos pontos mais fortes do livro, criando uma conexão emocional antes de qualquer interação física, o que é uma abordagem refrescante e envolvente. O desenvolvimento dos personagens é outro ponto alto. Tanto Iris quanto Roman são figuras complexas, que crescem ao longo da história de maneira natural e convincente. A evolução de ambos, de rivais a amantes, é construída com uma profundidade emocional rara, o que torna o romance muito mais do que apenas uma história de amor. Por outro lado, o livro pode ser considerado lento para alguns leitores, especialmente no início, quando o cenário ainda está sendo estabelecido. Além disso, a mitologia dos deuses, embora fascinante, poderia ser mais explorada em termos de profundidade e impacto no mundo humano. No geral, Divinos Rivais é uma leitura envolvente e emocional, que combina ação, emoção e reflexões profundas sobre o amor, o destino e a resiliência humana. Uma leitura imperdível para fãs de fantasia e romance. Pontos fortes e fracos de Divinos Rivais de Rebecca Ross. Pontos fortes, positivos. Narrativa poética e bem escrita. O estilo de escrita de Rebecca Ross é uma das maiores qualidades do livro. Ela consegue criar uma atmosfera envolvente com descrições poéticas e detalhes bem trabalhados, transportando o leitor para o mundo fictício de forma sensorial e emocional. Desenvolvimento emocional dos personagens. Tanto Iris quanto Roman são personagens multidimensionais com jornadas pessoais envolventes. O crescimento emocional deles é gradual e bem construído, desde a rivalidade inicial até a conexão profunda, passando pela troca de cartas que adiciona uma camada de autenticidade ao romance. Relação progressiva e complexa. O romance entre os protagonistas é um dos aspectos mais interessantes do livro.
A troca de cartas permite que eles se conectem em um nível emocional profundo antes de qualquer interação física, o que torna o relacionamento mais interessante e significativo. Mistura equilibrada de fantasia e realidade. A ambientação do livro, com referências a um período de guerra inspirado em momentos históricos, misturado com a guerra entre deuses, traz uma sensação de familiaridade que atrai tanto fãs de fantasia quanto leitores de ficção histórica. Essa fusão é única e cativante. Exploração de temas relevantes. O livro trata de temas profundos como resiliência em tempos de adversidade, autodescoberta, o poder das palavras e o impacto do destino versus livre-arbítrio, tornando a história relevante além de seu aspecto fantasioso. Relação de comunicação autêntica. A troca de cartas entre Iris e Roman reflete a importância da comunicação sincera e da vulnerabilidade nos relacionamentos, o que pode ressoar profundamente com os leitores que valorizam conexões emocionais autênticas. Subtexto filosófico. O confronto entre os deuses e a humanidade levanta questões filosóficas sobre o papel do destino, poder e sacrifício. Embora esse tema esteja mais ao fundo da história, ele adiciona uma dimensão reflexiva interessante à trama. Pontos fracos, negativos. Ritmo lento no início. Para alguns leitores, o início do livro pode parecer lento demais, principalmente na fase de construção do cenário e introdução da guerra entre os deuses. A ação demora a se desenrolar, o que pode afastar leitores que preferem narrativas com ritmo mais rápido desde o começo. Exploração superficial dos deuses. Apesar da guerra entre deuses ser um elemento central na trama, o desenvolvimento desse aspecto poderia ter sido mais profundo. Os deuses permanecem figuras distantes e enigmáticas, com pouca explicação sobre suas motivações e seus impactos diretos sobre o mundo humano, o que pode deixar algumas lacunas na mitologia do livro. Foco excessivo no romance em detrimento da ação. Embora o romance seja um dos pontos fortes, ele também pode ser visto como um foco excessivo em detrimento da ação. Para leitores que esperam uma maior ênfase nas batalhas e nos confrontos épicos entre os deuses, o livro pode parecer centrado demais no relacionamento emocional entre os protagonistas. Previsibilidade em certos aspectos. Embora a narrativa traga emoções e momentos cativantes, alguns elementos da história seguem padrões previsíveis do gênero de fantasia romântica. O desenrolar do romance, por exemplo, pode não surpreender leitores mais acostumados com o estilo. Falta de exploração dos personagens secundários. Alguns personagens secundários, como o irmão de Iris, são mencionados de forma significativa no início, mas acabam não sendo tão desenvolvidos quanto poderiam ao longo da trama. Isso pode deixar certas partes da narrativa com um foco limitado em apenas os dois protagonistas. Opinião pessoal e conclusão. Divinos Rivais é uma obra envolvente que brilha ao misturar romance e fantasia em uma narrativa rica e emocional. Rebecca Ross entrega um livro que vai além de uma simples história de amor, explorando questões como vulnerabilidade, superação e o papel das forças maiores que governam nossas vidas. A troca de cartas entre Iris e Roman é um dos elementos mais marcantes da trama, e a construção desse relacionamento através das palavras é fascinante. O romance entre os protagonistas é um dos melhores aspectos do livro, sendo emocionalmente carregado e autêntico. A narrativa cria uma atmosfera imersiva, com uma escrita que reflete a dor e a esperança dos personagens de forma poética. O cenário de guerra entre os deuses e os humanos adiciona uma dimensão épica à trama, ainda que essa mitologia pudesse ser mais explorada e aprofundada. Entretanto, para leitores que buscam uma trama mais rápida e com foco maior em ação e confrontos épicos, o ritmo mais lento e o destaque ao romance podem ser considerados uma desvantagem. Além disso, a mitologia dos deuses, que é essencial para a construção do mundo, fica em segundo plano e poderia ser melhor detalhada para enriquecer ainda mais a história. No geral, Divinos Rivais é uma leitura recomendada para quem aprecia histórias que exploram a complexidade das emoções humanas, o poder das palavras e o impacto dos relacionamentos em meio ao caos. A escrita elegante de Ross e a profundidade emocional dos personagens fazem deste um livro que não apenas entretém, mas também provoca reflexão. No entanto, o ritmo lento e a falta de aprofundamento em alguns elementos podem limitar o apelo para aqueles que preferem narrativas com mais ação ou exploração do universo mítico. Conclusão: Divinos Rivais é uma história bela e emocionalmente rica, com personagens que se conectam através da comunicação e da vulnerabilidade.
Apesar de alguns pontos fracos em relação ao ritmo e à mitologia, o livro entrega uma experiência tocante e poderosa. É uma leitura recomendada para quem busca mais do que apenas ação e aventura, mas sim uma jornada interior cheia de emoções, crescimento e sacrifício. Opinião sincera e crítica desenvolvida sobre Divinos Rivais de Rebecca Ross. Divinos Rivais é, sem dúvida, um livro que se destaca por sua escrita poética e sensível, onde Rebecca Ross demonstra um domínio impressionante da linguagem e da construção de atmosferas. Desde o início, o leitor é transportado para um mundo fictício que mistura o real com o mitológico, onde a guerra entre deuses se reflete nos conflitos humanos, criando uma tensão palpável. A habilidade da autora em explorar as emoções e as vulnerabilidades dos protagonistas, Iris e Roman, é uma das maiores qualidades da obra, resultando em um romance que parece crescer organicamente a partir da troca de cartas entre os dois. Aspectos positivos. O ponto mais forte do livro é, sem dúvida, o relacionamento entre Iris e Roman. Ao se conhecerem por meio de cartas, os personagens desenvolvem uma conexão emocional profunda antes mesmo de qualquer contato físico. Isso permite que o leitor veja a evolução de seu relacionamento de uma forma mais rica e autêntica do que em romances convencionais. Esse processo de vulnerabilidade mútua, onde ambos compartilham seus medos, frustrações e esperanças, é o coração da história e uma excelente escolha narrativa. Ao focar nas palavras e na comunicação escrita, Rebecca Ross nos lembra do poder que a linguagem tem para unir pessoas. A resiliência de Iris, sua determinação em encontrar seu irmão desaparecido e a superação dos obstáculos pessoais, como o vício de sua mãe e a opressão de seu ambiente de trabalho, são inspiradoras. Ela não é uma heroína perfeita, mas alguém que cresce ao longo da história, o que a torna muito mais real e identificável. Roman, por sua vez, também passa por um arco emocional significativo, revelando camadas mais profundas à medida que suas trocas com Iris evoluem. Além disso, o cenário de guerra, tanto física quanto espiritual, confere ao livro uma profundidade que vai além do romance. A guerra entre deuses serve como uma metáfora para os próprios conflitos internos dos personagens, e o pano de fundo de uma sociedade à beira do colapso traz uma urgência para as ações dos protagonistas. Aspectos negativos. Apesar das muitas qualidades, Divinos Rivais tem alguns pontos que podem ser vistos como fraquezas. Primeiramente, o ritmo do livro pode ser um desafio para alguns leitores, especialmente nos primeiros capítulos. A narrativa, que foca bastante na construção do mundo e no desenvolvimento das relações entre os personagens, avança de maneira lenta. Embora a profundidade emocional seja um ponto positivo, o livro pode parecer arrastado para aqueles que preferem uma história com mais ação e menos introspecção. Outro ponto a se considerar é a mitologia dos deuses, que, embora intrigante, é subexplorada. O conflito divino, que deveria ser um dos elementos centrais da trama, acaba ficando em segundo plano, com poucas explicações detalhadas sobre a natureza dos deuses, suas motivações e o impacto direto de suas ações no mundo. Para um livro que promete uma guerra épica entre divindades, a falta de detalhes pode ser frustrante para os fãs de fantasia que esperam um universo mais rico e complexo. Além disso, os personagens secundários são pouco desenvolvidos, e algumas subtramas, como a busca pelo irmão de Iris, acabam sendo negligenciadas. Essas partes poderiam ter sido melhor aproveitadas para enriquecer a narrativa e trazer mais camadas à história. Divinos Rivais é um livro que divide opiniões. Por um lado, ele oferece um romance profundamente emocional e uma escrita envolvente, com personagens tridimensionais e uma narrativa que convida o leitor a se conectar com suas lutas internas. Por outro, a história pode não agradar a todos os públicos devido ao seu ritmo lento e à falta de exploração mais detalhada da mitologia proposta. A escrita de Rebecca Ross é, sem dúvida, um dos maiores trunfos do livro. Ela consegue capturar as emoções de maneira visceral, fazendo com que o leitor se importe com os protagonistas e seus destinos. A troca de cartas é um artifício brilhante, pois permite que os personagens se conectem em um nível mais profundo, além de criar uma tensão romântica genuína. No entanto, o foco excessivo no romance, em detrimento de outros elementos importantes como a guerra e os deuses, deixa a sensação de que a trama poderia ter sido mais equilibrada. A falta de exploração do mundo mitológico é uma oportunidade perdida. A guerra entre os deuses é tratada de forma distante e quase simbólica,
quando poderia ter sido mais presente e influente nos acontecimentos. Para os fãs de fantasia épica, isso pode ser uma decepção, já que há uma expectativa de que os elementos sobrenaturais tenham um papel mais ativo na história. Por fim, Divinos Rivais é um livro que brilha por sua sensibilidade e profundidade emocional, mas que poderia ter se beneficiado de uma abordagem mais dinâmica e de uma exploração mais detalhada de seu universo. Para leitores que buscam uma história focada nas emoções humanas e na comunicação autêntica, esta obra é um verdadeiro tesouro. No entanto, para aqueles que esperam uma narrativa mais acelerada e com uma mitologia mais desenvolvida, o livro pode deixar algo a desejar. Conclusão: Divinos Rivais é uma leitura recomendada para quem busca uma experiência emocional e introspectiva, com foco no desenvolvimento de personagens e nas complexidades do amor e da vulnerabilidade. A escrita poética de Rebecca Ross, aliada ao romance crescente entre os protagonistas, torna o livro envolvente e tocante. Contudo, a lentidão da trama e a falta de exploração mais rica da mitologia podem ser obstáculos para alguns leitores. Em resumo, é uma obra com uma grande carga emocional, que brilha ao explorar os sentimentos humanos, mas que poderia ter alcançado voos maiores ao equilibrar melhor suas narrativas épica e romântica.